Você está aqui agora, neste exato momento, e eu preciso te fazer uma pergunta que tem o poder de alterar o curso da sua existência. Olhe para trás, para os meses que se passaram em 2025. Talvez você esteja carregando o peso de um fracasso. Talvez você tenha planejado metas grandiosas e, por algum motivo, as coisas não saíram como esperado. Talvez você investiu tempo, oração e energia em algo que parecia ser a sua grande virada, mas viu tudo desabar diante dos seus olhos. Ou pior ainda, talvez você esteja parado e imobilizado pelo medo do futuro, pela dúvida persistente sobre sua própria capacidade ou pela sensação de que você não merece nada, além da escassez que já conhece. Se isso descreve você, meu querido, preste muita atenção. Eu tenho uma revelação que vai mudar sua vida para sempre. Não estamos falando de frases de efeito ou de uma motivação passageira, que evapora em poucos minutos. Estamos falando de um código de comportamento e espiritualidade que bilionários, grandes líderes e os maiores nomes da história cristã aplicaram para sair do absoluto nada e governar realidades. É o segredo da ação determinada sob a luz da fé inabalável. Existe uma história na Bíblia, registrada em 2 Reis 7, que Napoleon Hill teria estudado com fascínio absoluto, se buscasse a prova máxima de que a mente e a ação criam a realidade física. É a história de 4 homens que estavam no pior cenário imaginável. Eles eram leprosos. Naquela época, ser leproso não era apenas estar doente, era ser um morto-vivo. Eles eram rejeitados pela sociedade, excluídos de suas famílias, e viviam à beira da morte em uma cidade cercada pela fome e pelo exército inimigo da Síria. Imagine a cena, que o impensável estava acontecendo dentro dos muros. A esperança havia sido enterrada. E do lado de fora dos portões, esses 4 homens fizeram uma análise que Hill chamaria de análise racional do ponto crítico. Eles não se entregaram ao vitimismo. Eles olharam para a própria situação com uma frieza estratégica. Eles disseram uns aos outros: se ficarmos aqui parados, morremos. Se entrarmos na cidade, morremos. Por que estamos aqui sentados esperando a morte chegar? Aqui surge a primeira chave mestra que você precisa levar para o seu 2026. A palavra hebraica kam. Ela significa levantaram-se. Mas a neurociência moderna nos revela algo profundo sobre esse movimento. Para que eles se levantassem naquela condição de fraqueza extrema, foi necessário um comando do córtex pré-frontal que silenciasse a amígdala cerebral, a região responsável pelo medo e pela sobrevivência. Eles decidiram que o risco da ação era menor do que o conforto insuportável da morte lenta. Sabe qual é a diferença entre quem muda de vida e quem fica preso no fracasso? Não é inteligência, não é sorte. É a decisão de se levantar, enquanto todos os outros estão sentados chorando sobre as próprias feridas. Se você quer transformar os escombros de 2025 nos alicerces de um 2026 abundante, você precisa fazer o seu cam hoje. A segunda palavra que você deve gravar no seu espírito é halak. Eles foram. Note bem, eles não apenas planejaram ir. Eles não fizeram uma reunião para discutir as probabilidades de sucesso. Eles não ficaram apenas orando para que Deus fizesse a comida cair do céu. Eles caminharam no escuro, rumo ao acampamento inimigo, no crepúsculo da incerteza. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando mais de 500 dos homens mais ricos do mundo e chegou a uma conclusão idêntica. A ação é o alicerce de todo sucesso. Mas aqui entra o mistério divino que a ciência mal consegue explicar. A Bíblia diz que enquanto os leprosos caminhavam, Deus fez com que o exército inimigo ouvisse um som de um exército gigante. Com cavalos e carros de guerra, os sírios entraram em pânico e fugiram, deixando para trás ouro, prata, roupas e comida suficiente
para uma nação inteira. Preste atenção nisso. O milagre aconteceu no caminho, não na porta da cidade. O som sobrenatural só foi liberado quando os pés dos leprosos tocaram o chão em movimento. Deus potencializou o passo daqueles homens. Se eles tivessem ficado parados apenas tendo fé, eles teriam morrido de fome com a Bíblia debaixo do braço. A fé sem obras é morta, mas a fé em movimento é uma força magnética que o universo não consegue ignorar. Em termos de neurociência, quando você entra em ação, o halak, o seu cérebro entra em um estado chamado flow, fluxo, e dopamina aumenta. A visão periférica se expande e você começa a enxergar soluções onde antes só via problemas. Deus colocou essa engenharia em você, mas ela só liga quando você se move. A terceira palavra é matzah. Eles encontraram. Quando chegaram ao acampamento, o que era para ser um lugar de morte se tornou um banquete de vida. Eles acharam ouro, prata e provisão. A recompensa já estava lá o tempo todo, mas ela estava protegida pelo muro do medo. O sucesso que você busca para 2026, a riqueza que você deseja, as portas que você precisa que se abram. Tudo isso já existe no plano espiritual e nas oportunidades do mundo físico. Mas você só terá o matzah, o encontro, quando tiver a coragem do halak. Mas esses homens fizeram algo ainda maior. Eles entenderam a lei do transbordo. Um princípio que Hill chamava de fazer a milha extra. Eles disseram, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Eles voltaram e salvaram a cidade inteira. A verdadeira prosperidade que Deus tem para você em 2026 não é para você acumular em uma tenda sozinho. É para você se tornar um canal de bênção. Mas eu preciso te dar um alerta real. A motivação deste vídeo pode durar horas, mas a mudança de vida exige uma estrutura que dure anos. É por isso que eu te convido a considerar seriamente tornar-se membro desta comunidade. Entenda uma coisa, o seu velho eu vai tentar te puxar de volta para o conforto da estagnação, assim que você desligar esta tela. O segredo dos 1% não é apenas a força de vontade individual, é o ambiente. Ao clicar no botão de membros e se unir ao nosso grupo exclusivo, você não está apenas assinando um canal, você está entrando em um ecossistema de proteção mental. Aqui, nós treinamos a mente dos vencedores diariamente. Você estará rodeado de pessoas que falam a mesma língua, que compartilham o mesmo propósito e que não aceitam nada menos do que o plano de abundância que Deus desenhou. Ser membro é o seu seguro contra a desistência. É o incentivo que você precisa nos dias difíceis para manter a nova mentalidade ativa e garantir que aquela versão antiga, limitada e medrosa, nunca mais encontre espaço para voltar. Você não é mais quem costumava ser. O rumo da sua história mudou neste exato minuto, porque você decidiu ouvir a verdade. Que o Senhor te abençoe. Guarde cada um dos seus passos e te faça prosperar em tudo o que as suas mãos tocarem. Nós estamos te esperando do lado de dentro, no grupo dos que decidiram prosperar. Até o nosso próximo encontro no topo.